Bom, pessoal, vamos dar início à aula 4 de Mecânica Clássica 1. Nessa aula, então, nós vamos resolver o problema, tá, do oscilador harmônico amortecido, tá certo? Que é um corpo sujeito a uma força harmônica, né, do tipo lei de Hooke, tá? Mas considerando ali o amortecimento, seja considerando a resistência, né, o atrito ali, a resistência ao movimento, tá bom? Então, nesse problema, né, nós temos, então, uma força restauradora, tá, seguindo tipo a lei de Hooke, né, F de x é igual a menos kx, né, tipo um sistema massa-mola, tá? E também temos uma força dissipadora, né, dependente da velocidade, tá? Uma força F de v igual a menos bv, né, ou seja, igual a menos b dx dt. Tá? Tanto essa constante K quanto B, né, são constantes, tá certo? Dado do problema. O B mede a dissipação de energia, né, a resistência, tá? E o K está medindo aí a força restauradora, né? Tá certo? Então, agora, diferente dos outros casos, né, a gente tem um problema que tem forças dependentes da velocidade e forças dependentes da posição. Quando a gente colocar, então, na nossa segunda lei de Newton, né, a gente vai ter a equação de movimento m d2x dt2 mais b dx dt mais kx igual a zero. Tá? Eu passei esses termos aqui, né, da força que estava do lado direito, né, para o lado esquerdo. Está ficando com a equação homogênea, né, ou seja, ela é igual a zero. Tá? Ora, então isso aqui é o quê? Essa daqui é uma EDO, né, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né, porque envolve derivadas segundas, com coeficientes constantes. Tá? Ó, nosso coeficiente é a massa, o parâmetro B e o parâmetro K, tá certo? Então, uma EDO com essas condições, tá certo? Ela tem um método para ser resolvida, tá? E esse método é o método da solução do tipo exponencial. Então, por que esse método é interessante? Supor uma solução do tipo exponencial, né? Porque a gente sabe que a derivada de uma exponencial ela é proporcional à própria função, à própria exponencial, e a derivada segunda também. Então, assim, a gente vai ter um objeto em que a derivada segunda é proporcional à derivada primeira, que é proporcional à própria função. Assim, a gente consegue resolver essa equação. Tá? Então, o método, tá, é você supor uma solução do tipo exponencial. Então, sempre que você tiver uma equação com coeficientes constantes, uma EDO com coeficientes constantes, você pode supor, tá, esse tipo de solução. Solução do tipo exponencial. Então, a gente está supondo x igual a exponencial de gama t, onde esse gama, né, é uma constante que a gente vai ter que determinar ainda. Tá? Então, ora, se a gente supõe a posição dessa forma, a gente, então, obtém as derivadas, a derivada primeira, né, cai o gama, e a derivada segunda, cai mais um gama desse daqui, ficou gama quadrado. Tá? Então, desse jeito que a gente está vendo, né, ó, as derivadas são proporcionais à própria função. Tá bom? Então, quando a gente colocar tudo isso aqui na equação de movimento, na EDO, a gente vai ficar com uma equação algébrica, tá, de segunda ordem, ao invés de uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Onde tem a termo de derivada segunda, vai aparecer um gama 2, está aqui, ó. No lugar onde tem a derivada primeira, vai aparecer um gama. E onde tem a própria função, né, não aparece nada. Tá certo? Tá aqui, ó. Basta substituir aqui nessa equação, né, na equação de movimento, que você vai obter essa equação algébrica para ser resolvida. Bom, uma equação algébrica de segunda ordem, a gente resolve por fórmula de Bhaskara, né? E a gente consegue, então, achar as duas soluções, gama 1 e gama 2, tá? Como sendo, né, a fórmulazinha de Bhaskara aqui, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4mk, dividido por 2m, tá certo? Então, a gente obtém, então, duas soluções aí, né? Tá? E essas duas soluções são as duas soluções independentes, tá, da EDO.
né, da equação diferencial ordinária, tá bom? A gente vai dar então uma olhada com mais calma nessas duas soluções, tá bom? Por quê? Por causa, né, dessa raiz quadrada que aparece aqui, né? Ó. Opa, tá bom? Então a gente vai separar nos casos em que essa raiz quadrada ela é real, tá? Ou seja, né, nos casos em que, bom, nos casos em que ela é real, nos casos em que essa raiz é nula e no caso em que essa raiz é imaginária, tá bom? Então a gente vai dividir isso em três casos. O caso subamortecido, que é quando B2 é menor que 4mK, ou seja, essa quantidade dentro da raiz é negativa, fazendo com que a raiz seja imaginária, tá? Subamortecido, né? Porque o B é menor do que 4mK, ou seja, o parâmetro de amortecimento é pequeno. Tá? O superamortecido, né? Que é quando B2 maior do que 4mK, esse caso a raiz é positiva, e nós temos o caso criticamente amortecido, que é quando B2 é exatamente igual a 4mK. Bom, nesse caso, a nossa raiz ela se anula e aí a gente vai ter que então encontrar uma outra solução independente, né? Porque as duas soluções vão convergir para a mesma, tá bom? Então, vamos começar com o caso subamortecido, tá? Nesse caso, a força de amortecimento ela é menor do que a força restauradora, tá? Ou seja, B2 menor que 4mK. Eu coloquei esse menor aqui entre aspas, tá? Porque isso não é bem verdade, né? Porque a força restauradora ela varia com a posição e a força de amortecimento varia com a velocidade. Então, tem horas, obviamente, que a força restauradora é maior e horas que a força de amortecimento é maior, tá certo? Eu só coloquei assim menor, tá? Para dizer que o coeficiente B, né, o coeficiente que regula a força de amortecimento, ela é menor do que essa proporção aqui com K. Tá? 4m, que é uma constante, vezes K, que está associada à força restauradora. Então, nesse sentido aí que eu estou dizendo que a força de amortecimento é menor que a restauradora. Tá? Esse menor aí entre aspas. Nesse caso, a nossa raiz quadrada, né, ela vai se tornar, da nossa solução, vai se tornar imaginária. Então, a gente tem B2 menos 4mK. Né? Isso aqui vai dar negativo. Então, a raiz disso aqui vai dar imaginária. Eu estou chamando isso aqui de 2im ômega, tá? Onde esse ômega, né, está sendo definido a partir dessa expressão. Bom? Lembrando que tem que ter o i aqui, né? Porque essa expressão é imaginária e o 2 é real, m é real e a gente quer que ômega também esteja real, tá bom? Então, assim, as nossas soluções, elas vão ficar como? Ora, na nossa solução era x1 é e elevado a gama 1 de t. Vamos ver quanto é que é gama 1 de t. Tá aqui, ó. Gama 1 é menos b sobre 2m. Tá aqui, ó. Menos b sobre 2m vezes t, né? Tá? Que o gama tem que multiplicar o t. Tá? Deixa eu ver como foi que eu peguei aqui. Mais, né? Esse negócio aqui, ó, que ficou 2i ômega dividido por 2m. Aqui, ó. Por 2m vai ficar só i ômega. Tá aqui, ó. I ômega t. Tá? E a x2 é a mesma coisa, só que o sinal aqui da raiz, né, muda, ó. Tá. Aqui tá errado, né? Eu vou só ali corrigir e já volto, porque aqui é b sobre 2m, né, ó. Tá bom? B sobre 2m. Tá. Então eu vou e já retorno. Bom, então, voltando aqui, né? Corrigido já, ó. Certo? Então, ficamos com b sobre 2m elevado a i ômega t. E a outra solução é menos b sobre 2m elevado a menos i ômega t. Tá? Então, a gente pode escrever a solução geral, tá? Da forma... Ora, a solução geral, né, é uma combinação linear das duas soluções independentes. Então, eu coloquei a exponencial de menos b sobre 2mt aqui em evidência. Tá? E aí nós fomos com a combinação de exponenciais imaginárias, tá? Que eu escrevi como combinação de senos e cossenos. Tá bom? Lembrando, né, da
regra de Euler, né, que exponenciais imaginárias estão associados a funções trigonométricas, tá bom? Então aqui nós temos duas constantes a determinar, A e B, que elas serão determinadas pelas condições iniciais do problema, né? Posição inicial e velocidade inicial. Lembra? Sempre uma EDO de segunda ordem, ela vai ter que ter duas condições de contorno, tá? Duas condições iniciais nesse caso, né? Então, que no caso da mecânica clássica, normalmente está associado à posição inicial e à velocidade inicial, tá? Por ter esses senos e cossenos, né, a gente observa que ela é uma solução oscilante, tá? E a frequência dela é dado por esse ômegazinho aqui, tá? Que está relacionado com essa fixação, tá bom? Então aqui eu fiz um desenho, né? Tá? O gráfico. A curva, o gráfico mesmo é essa curva aqui, tá? Oscilante, ó. Tá certo? E essas duas ao redor aqui são as envoltórias da exponencial, tá bom? Porque, na verdade, isso daqui é uma função do tipo seno e cosseno envoltos por uma exponencial, tá bom? Então, o movimento mesmo é essa linha aqui oscilante, tá bom? Então, você vê que ela sai, né, lá do ponto x igual a 1, tá bom? Oscila, né? Ela passa de x igual a 0, vai para x negativo, mas não chega até 1, né, do outro lado, por causa da perda de energia, né? Ela para aqui, por exemplo, em 0,5, próximo de 0,5, né? E aí ela volta, aí também já não vai mais até, passa do zero, já não vai mais até 0,5, e aí fica oscilando com a amplitude dela, vai reduzindo a zero, né? E vai chegando a zero no infinito, tá? Ou seja, apesar dela ir se amortecendo, a gente tem uma solução que ela é oscilante, tá? Essa solução oscila, ok? Como um oscilador harmônico. Só que no caso aqui, apesar da frequência ser constante, a amplitude não é. A amplitude vai diminuindo com o tempo, tá bom? Mas a frequência continua sendo constante, tá bom? Por isso que, porque ele é subamortecido, né? O amortecimento dele é fraco o suficiente para permitir que ele passe do zero e oscile, tá certo? A gente vai ver agora o outro caso, que é o caso superamortecido, tá bom? Que é quando B2 é maior do que 4mk, tá? Ou seja, a gente tem uma força de amortecimento grande, uma constante de amortecimento grande, tá? Nesse caso, a raiz quadrada da solução é real, né? A raiz lá que era B2 menos 4mk, tá? Agora é real. E eu estou chamando ela de 2m ômega, tá? Não tem o izinho, né? Tá certo? Então, assim, as nossas soluções vão ser, tá? x1 era elevado a menos b sobre 2mt vezes a exponencial de ômega t. E o 2, né? x2 é a mesma coisa, só com um sinal trocado aqui, né? Tá? Esse sinal trocado aqui vem da raiz, né? Aqui, ó. Tá? Um é mais e o outro é menos. Tá? Então, a gente escreve a solução, né, geral do mesmo jeito, a combinação linear das duas soluções, né, como sendo, então, botei então o exponencial em evidência, né, e agora essas exponenciais de ômega, tá, elas vão estar associadas a senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, tá bom? Esses senos e cossenos são combinações de exponenciais reais, tá certo? Ou seja, como uma exponencial real, esses senos e cossenos hiperbólicos, eles não oscilam, tá bom? Então, e de novo, nós temos duas constantes a determinar, então são determinadas pelas condições iniciais, tá bom? Essa solução é uma solução não oscilante. Apesar de a gente estar estudando os casos dos osciladores harmônicos, né, amortecidos, essa solução ela não oscila, tá bom? Por causa, né, porque ele não tem exponenciais imaginárias para dar termos de seno e cosseno. Tá? Por ter exponenciais reais, ele vai dar senos hiperbólicos que não são e cossenos hiperbólicos que não são funções que oscilam. Tá? Então aqui está o exemplo, né? Ó, de movimento. Né? Quando eu solto o meu corpo, né, lá da posição x igual a 1, ele vai lentamente indo até x igual a 0. Certo? Ou seja, você puxou o seu sisteminha massa-mola, na hora que você soltou,
a mola vai puxando e ele lentamente vai se dirigindo até x igual a zero, até o ponto de equilíbrio. Tá bom? Por quê? Porque a força de amortecimento é muito forte, tá? E não permite que a mola puxe ele com tanta força, que ele se acelere tanto, de modo a passar do ponto de equilíbrio e assim retornar e ficar oscilando em torno do ponto de equilíbrio. Tá? Ele tende ao ponto de equilíbrio só no infinito. Ele não passa do ponto de equilíbrio. Ele é super amortecido. Ele não oscila. Ele não passa pelo equilíbrio e retorna. Ok? E o caso criticamente amortecido, né, é quando o B2, né, é exatamente igual a 4mk. Né? É esse caso crítico que separa os dois comportamentos anteriores. B2 igual a 4mk. Eu vou ajeitar e já retorno. Ok? Ajeitado, então, aqui. O caso crítico, ele separa os dois comportamentos anteriores. Né? O comportamento oscilante, que é subamortecido, e o comportamento não oscilante, que é o superamortecido. Tá? Esse caso é um caso bem peculiar, né? Porque ele é igualdade, né? É quando B2 é igual a 4mk, tá bom? Então, nesse caso, as duas soluções se tornam coincidentes, porque a raiz quadrada se anula, né? E as soluções γ1 e γ2 se tornam iguais, se tornam menos P2 sobre 2m. Tá? Então, assim, a gente só obtém uma solução independente, que é x1 é e elevado a menos b sobre 2m mt. Tá certo? Então, como a gente acha uma segunda solução independente? Tá bom? Bom, tem duas formas, né? Tá? Existe um método, tá? Que diz o seguinte, que a gente pode aumentar a ordem da solução, tá certo? Nesse caso, que é botar um t na frente da solução, tá bom? Que isso aqui também, essa x2 também vai ser a solução do nosso problema, tá bom? Outra forma que você pode utilizar é o método Wronskiano, tá? O método Wronskiano, ela serve sempre para te indicar qual é a segunda solução independente, sendo que você já conhece uma, tá bom? Esse é um método mais geral, tá bom? O outro método diz que se eu aumentar o t uma solução, uma ordem, tá? Botar um t aqui na frente, eu também obtenho uma solução nesse caso, tá? Quando eu tenho coeficientes constantes, a qual as duas raízes, né? As duas soluções são iguais, tá certo? Então eu vou deixar aqui essa x2 dessa forma e vou deixar para vocês verificarem que essa x2 também satisfaz a equação de movimento, no caso criticamente amortecido, ou seja, quando B2 igual a 4mk. Como vocês podem ver, né, a solução então geral ela pode ser escrita dessa forma, né? Tá bom? A soma a combinação linear das duas soluções independentes. Tá? Você vê aqui que ela tem uma exponencial na frente, que eu não corrigi, que eu vou voltar aqui para corrigir, porque essa aqui sobrou. Espera aí. Agora sim, né? Arrumado. Né? Então temos aqui o termo de exponencial, tá? Que vai fazer com que essa solução, né, vá a zero no infinito. E temos aqui um termo linear, tá certo? De novo, A e B devem ser determinados pelas condições iniciais. Tá? Nesse caso, como nós não temos nem seno nem cosseno, né, não temos funções trigonométricas, então essa solução também é não oscilante. Tá bom? Quando você fizer o limite, quando t vai para infinito, tá? Isso aqui vai a zero. Tá? E ele não tem raízes. Tá bom? Aqui eu vou fazer aqui, então, tá aqui, né? É o exemplo dela, tá? Ela também tem um comportamento muito parecido com o superamortecido. Ela vai caindo a zero, também não passa, né, de x igual a zero do ponto de equilíbrio, tá bom? Então, aqui nesse último gráfico, tá? Eu fiz uma comparação entre três soluções, tá bom? A solução subamortecida, que é essa mais de baixo, que ela passa pelo zero e depois volta para o equilíbrio. É uma solução oscilante. Aqui nós temos a criticamente amortecida, que ela já é uma solução que não oscila. Tá?
que tem um amortecimento crítico para que não oscile. E depois nós temos aqui a solução criticamente superamortecida, tá bom? Onde ela vai mais lentamente para o zero, tá? Porque a força de amortecimento é muito grande, tá bom? Bom, pessoal, essa aula eu vou parando por aqui, tá? Eu sei que foi uma aula um pouco mais complicada do que as outras, já que a gente tem que entrar na parte de EDO, de soluções de EDOs, né? Tá certo? Então, nem sempre a gente tem o conhecimento, né? Já das técnicas de resolver as EDOs. Então, aqui eu tive que apresentar um dos métodos para resolução de EDO, tá bom? O que acabou complicando um pouco mais a aula, né? Tá? Porque a gente não tem que fazer só uma análise física do que está acontecendo, mas também temos que introduzir aí o método de resolução, tá bom, pessoal? Então, a gente vai encerrando essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a parte dos osciladores forçados, tá certo? E método de Green, tá bom? Então, o que eu tinha preparado para essa aula é isso aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu!